programa a seguir é livre para todos os públicos. Zoom TV Jornal. Oferecimento Varejão da Construção. Preço bom. Grupo SAF, o seu amigo de todas as horas. E Giga Farma. Sua saúde é o que nos move. Câmara Municipal derruba decreto do prefeito Renato Bravo que restringe gratuidade a idosos de 60 a 64 anos. Casa da Amizade inaugura marco na Avenida Euterpe Friburguense. Por dentro do direito, a diferença entre assédio e cantada. E hoje é Dia Mundial do Meio Ambiente. A importância de preservar o futuro do planeta. Quarta-feira, 5 de junho. Está no ar o Zoom TV Jornal. Boa noite. Depois da repercussão sobre a nova Praça de Olaria, o prefeito Renato Bravo vai se reunir com comerciantes, moradores e representantes da feira do bairro para juntos decidirem o destino da verba de cerca de R$770 mil. Entramos em contato com a prefeitura, que informou que não vai emitir uma nota sobre o assunto, mas confirma que haverá o encontro no próximo dia 10 de maio. E hoje é o Dia Mundial do Meio Ambiente. Mas será que temos motivos para celebrar? Tanto impacto negativo e consequências que podem se tornar irreversíveis? Há uma esperança se mudarmos nossos hábitos e pensarmos de forma coletiva. Veja na matéria de Maiara Gastim. Combate à poluição do ar. Esse é o tema escolhido pela ONU para celebrar o Dia Mundial do Meio Ambiente em 2019. Comemorado nesta quarta-feira, a data vem para conscientizar a população da importância de preservar o nosso ecossistema. Mas será que temos motivos para celebrar e comemorar o dia? De acordo com a Organização Mundial de Saúde, 9 em cada 10 pessoas estão expostas a altos níveis de poluição do ar, excedendo os limites considerados seguros pelo órgão. Dessa forma, os poluentes vêm causando uma série de problemas no meio ambiente e, é claro, na saúde humana. Para se ter uma ideia, ainda de acordo com a OMS, atualmente 7 milhões de pessoas no mundo morrem em decorrência da poluição constante do ar. Somente no Brasil, mais de 100 mil pessoas são mortas em consequência do problema. Segundo um estudo feito pela organização, a poluição do ar é a maior vilã, sendo responsável pela maioria dos óbitos. Logo atrás, vem a poluição no ambiente de trabalho, causada por fumo passivo, e até mesmo água e solo contaminados. Ao contrário do que muitos pensam, a poluição do ar pode ser facilmente evitada. Entre os principais agentes responsáveis por poluir o meio ambiente estão os automóveis, que podem ser substituídos pela bicicleta, por exemplo. O principal agente poluente do ar é a queima dos combustíveis fósseis pelo mundo afora. Quer dizer, enquanto eu estou falando aqui, quantos milhões de automóveis, caminhões, trens, navios, aviões estão queimando o diesel, queimando querosene, queimando gasolina. E o fruto dessa queima, né, o carbono, o dióxido de carbono que vai para a atmosfera, ele é o principal poluente nesse momento. Existe um desequilíbrio na dinâmica da atmosfera que provoca o tal do movimento que a gente chama de mudanças climáticas. A maior alternativa é seguir o caminho que as casas legislativas da França, do Reino Unido, da Alemanha, enfim, da Europa como um todo, da própria China, do próprio Japão, estão fazendo, no sentido de já colocar no horizonte a data onde vai terminar a fabricação desse tipo de automóvel movido a gasolina e óleo diesel, que é o grande poluidor, né, da atmosfera. Além do tema principal desse ano, é importante ficarmos atentos a outras questões ligadas ao meio ambiente, que também precisam de atenção. O uso inconsciente de produtos plásticos e os males que isso pode trazer aos seres vivos do oceano foi o tema do último ano, mas continua em alta e sendo frequentemente discutido. Tão discutido que a Comissão do Meio Ambiente aprovou um projeto de lei em abril desse ano. No texto, ficam proibidas a fabricação, a importação
distribuição e venda de canudos e sacolas plásticas, além do uso de microplástico em cosméticos. Para substituir os utensílios, será permitido o uso de material integralmente biodegradável. Hoje a gente já tem sacos plásticos feitos a partir de mandioca, de milho e de uma série de outros produtos naturais que você pega no supermercado, leva as suas compras para casa naquele saco plástico, e depois que você usa o saco plástico, você enterra o saco plástico no jardim e ele vai se deteriorar, porque ele é biodegradável mesmo, né? Para realmente celebrar o Dia Mundial do Meio Ambiente, cada um deve fazer a sua parte e ajudar a combater um cenário que pode se tornar em breve irreversível. Portanto, algumas dicas são necessárias e devem ser repassadas para frente. Hábitos saudáveis que fortaleçam a integração humana com o meio ambiente. É o momento da gente separar o nosso resíduo, é o momento da gente repensar os nossos hábitos e pensar, vamos de carona, vamos compartilhar o transporte, vamos de transporte coletivo, vamos andar a pé, andar de bicicleta, vamos evitar lançar resíduo desnecessário no meio ambiente. Uma dica simples é reduzir o uso do plástico. Buscar sempre por alternativas mais ecológicas que possam se decompor com mais facilidade quando isso é descartado no meio ambiente. Eu não consigo plantar árvores, mas ajude quem planta, porque de alguma forma você já está fazendo muito com a preservação do meio ambiente, com a construção de um mundo melhor. E no próximo bloco, Câmara Municipal derruba decreto do prefeito Renato Bravo que restringia a gratuidade para idosos de 60 a 64 anos nos coletivos. A gente volta já. Preço bom só no Varejão da Construção. Sua melhor opção na hora de construir ou reformar com preços imperdíveis. A maior variedade de piso extra da região, material para pintura em geral, além de uma linha completa de produtos para deixar sua casa como você sempre sonhou. Facilidade no pagamento e entrega rápida em toda a região. Não perca tempo e venha correndo para o Varejão da Construção. Preço bom! Você pode assistir aos programas da TV Zoom na hora que quiser. Pode também acompanhar ao vivo a nossa programação. Baixe grátis o aplicativo TV Zoom no seu celular ou no seu tablet e envie o seu vídeo para o nosso jornalismo. Aplicativo TV Zoom. É Nova Friburgo na palma da sua mão. Segurança, bom atendimento e comodidade. Muitos anos de trabalho, de conquista e dedicação. Todos os dias o Plano SAF está em sua vida. A todo momento o Plano SAF só pensa em você. Todos os dias o Plano SAF está em sua vida. A todo momento o Plano SAF só pensa em você. Plano SAF. O seu amigo de todas as horas. A Projetar Imóveis Planejados está há 7 anos atuando com responsabilidade e respeito junto a nossos amigos clientes. Um laço que aumenta a cada dia. Venha você também fazer parte deste laço de confiança, onde seus sonhos não têm medidas. Projetos personalizados totalmente sob medida, 100% MDF. São mais de 700 cores em laca e uma grande variedade em cores amadeiradas. Agende uma visita sem compromisso pelo telefone 2521-9943. Há 19 anos, através de uma ideia inovadora e inédita na cidade, surgiu a TV Zoom. Por amor a Nova Friburgo, superamos desafios, crescemos. Éramos só televisão e hoje a TV Zoom é aplicativo, portal de notícias, sistema de Smart TV, serviço de streaming. E, claro, o seu Canal 10. Produzimos mais de 1.100 minutos semanais de conteúdo 100% Nova Friburgo. E é por isso que somos a TV preferida pelos friburguenses. TV Zoom, há 19 anos, no coração de Nova Friburgo. A Casa da Amizade, braço social do Rotary Club, atua desde 1961 ajudando instituições do município.
Na manhã de hoje, foi inaugurado um marco no início da Avenida Euterpe Friburguense. E a repórter Bianca Chabudé foi conferir. Oi, Paula. A Casa da Amizade é um braço direito aí do Rotary Clube e hoje está inaugurando o seu marco aqui na cidade. Eu estou com a Marta Lobianco, que é presidente da Casa da Amizade, e vai falar um pouquinho pra gente. Marta, qual a importância de hoje estar inaugurando esse primeiro marco aqui na cidade? Olha, primeiro a importância que eu acho é o conhecimento da população de Nova Friburgo sobre o trabalho da Casa da Amizade, que realiza há 58 anos, quase 60, esse trabalho maravilhoso em prol das comunidades carentes, das entidades carentes aqui de Nova Friburgo. Então esse marco é de uma importância muito grande porque vai ficar mais visível na cidade, porque muitas pessoas não conhecem esse trabalho, que é um trabalho maravilhoso, feito pelas voluntárias e pelas senhoras dos rotarianos de Nova Friburgo. Explica um pouquinho melhor pra gente quais são os serviços que vocês prestam. É assistência mesmo, doações, como é que funciona? É assistência, como é que acontece? Como é que é o trabalho da Casa da Amizade? O trabalho da Casa da Amizade são voluntárias e são as mulheres dos rotarianos que se reúnem toda quarta-feira e fazem trabalhos manuais que são vendidos em alguma festa, algum churrasco, alguma coisa que os Rotaries proporcionam, nós vendemos. E esses produtos são o dinheiro que é arrecadado é para essas entidades. Além disso, nós fazemos eventos, chás, desfiles, churrascos que o Rotary faz. Todo esse dinheiro vai em prol para as entidades carentes. E somos 15 entidades carentes, entre 15 e 16, que 2 vezes por ano nós doamos esse dinheiro para eles. Eles colocam as necessidades prementes e nós entregamos o dinheiro ou então o material que eles necessitam. Esse monumento, então, é motivo de comemoração para vocês. Hoje é dia de festa. Com certeza que hoje é dia de festa e muito obrigado ao prefeito Renato Bravo, por esse apoio que ele nos deu, Muito obrigado ao Rotary, muito obrigado às senhoras, às voluntárias e às mulheres do Rotary que participam nesse evento, e nessa ajuda tão bonita que é a Casa da Amizade. Marta, muito obrigada pela sua participação. Paula, eu volto com você. E a forte massa de ar frio que passa por parte do Brasil derrubou as temperaturas. E os números foram ainda menores nesta quarta-feira. O estado do Rio registrou diversas temperaturas abaixo dos 10 graus. De acordo com os meteorologistas, a semana segue fria e há risco de geada nas áreas mais elevadas aqui da região. A gente confere a previsão do tempo para amanhã aqui em Nova Friburgo. Quinta-feira de sol com névoa ao amanhecer. Períodos nublados, mas não há previsão de chuva. Mínima de 8 e a máxima de apenas 15 graus. E o prefeito Renato Bravo publicou um decreto que restringia a gratuidade para idosos entre 60 e 64 anos no transporte coletivo. O documento foi considerado ilegal e a Câmara de Vereadores derrubou o decreto na sessão de terça-feira. O decreto foi publicado no Diário Oficial do último sábado, dia 1º de junho, com diversas regulamentações para a Lei Municipal de Gratuidade para idosos entre 60 e 64 anos. A principal regulamentação foi no número de passagens disponíveis para cada usuário desse grupo, que, de acordo com o texto, seriam 60 passagens por mês, podendo utilizar até 4 gratuidades por dia. Mas caso o usuário utilizasse essas 4 passagens, o cartão só teria crédito para o equivalente à metade do mês. Outra regulamentação apresentada no decreto determinava que o idoso teria que comprovar renda familiar de apenas 2 salários mínimos para conseguir o cartão de gratuidade. Ele teria que comprovar também ser morador de Nova Friburgo. Além disso, o texto ainda fazia com que o uso do cartão fosse obrigatório, não podendo mais o idoso utilizar o benefício com a carteira de identidade. Para o vereador professor Pierre, autor da Lei de Gratuidade, o decreto publicado pelo Executivo é ilegal. Segundo ele, a Lei Orgânica Municipal não dá abertura para que o Executivo faça intervenções desse tipo. Eles só poderiam regulamentar a lei se enviasse à Câmara um projeto de lei para ser votado. Como isso não aconteceu, o vereador entrou com um projeto de decreto legislativo, pedindo a suspensão do decreto publicado pelo prefeito. Isso não pode.
Por quê? Porque não tem essa previsão na lei para essa regulamentação via decreto. Se o governo quisesse fazer qualquer regulamentação, deveria ser feito por outra lei e não por decreto. Então ele usou o instrumento errado. Houve inclusive uma alteração do texto da lei orgânica. Então esse foi o motivo, né, gravoso, no sentido que a gente observou, grave aliás, né, que levou a gente a preparar o decreto legislativo. Eu tive que fazê-lo e a colocar a argumentação, que é uma argumentação em conteste, ponto que os vereadores, todos eles concordaram e tiveram também o entendimento de uma votação rápida, porque ali havia uma situação de ilegalidade e afronta a norma principal da cidade, que é a lei orgânica. De acordo com a empresa prestadora de serviços de transporte público, 40% dos passageiros são pessoas que utilizam a gratuidade. Desses beneficiados, 49% são idosos com mais de 65 anos, 22% estudantes, 20% idosos entre 60 e 64 anos e 7% pessoas deficientes. Para a empresa, a gratuidade desses idosos não traz prejuízo, já que o valor é repassado na passagem da população. A questão do prejuízo que pode ser causado à empresa, na verdade, não existe, porque não há um prejuízo para a empresa. A gratuidade é custeada pelos aqueles que pagam passagem, já que não há um subsídio aqui no município para esse tipo de coisa. Então, na verdade, a empresa não sofre algum tipo de penalização. Quem é penalizado com excesso de gratuidade, que hoje está em 40%, é a própria população pagante. A preocupação que a empresa tem hoje não é com a questão da gratuidade, porque ela já vem trabalhando nisso e vem discutindo com a sociedade. A nossa preocupação hoje é a questão do desequilíbrio econômico-financeiro do contrato. A gente hoje opera em desequilíbrio desde março do ano passado. No município, há a Lei Complementar do Fundo de Compensação Tarifária, o FUNCOTAR, criada em 2013. Essa lei tem o objetivo de subsidiar o equilíbrio das tarifas de serviços públicos municipais, incluindo os de transporte público. A empresa Nova FAOL vem reclamando constantemente do desequilíbrio econômico da empresa, já que o município não permitiu o reajuste da tarifa de ônibus. Mas nem mesmo assim, a prefeitura tem liberado a verba do FUNCOTAR. Essa lei complementar é uma lei que várias questões de repasse, inclusive da própria ISS da empresa, multas, elas vão para esse fundo. E esse fundo depois compensa na tarifa. E não é só do idoso, é do estudante, é do deficiente e da própria passagem de maneira geral. Se a prefeitura estivesse cumprindo, aliás, o FUNCOTAR adequadamente, nós não estaríamos passando por esse problema e a empresa solicitando aumentos sucessivos do preço da tarifa. E não saia daí. Qual é a diferença entre assédio e cantada? E como isso se enquadra na lei? Saiba no próximo bloco. Nova Friburgo Mais Verde. Vamos economizar energia. Escolha sempre aparelhos que economizem energia com a classificação A. Após recarregar o celular, não deixe o carregador na tomada. Retire da tomada os aparelhos que não estejam sendo utilizados. Sempre que sair, apague todas as luzes e desligue todos os aparelhos. Aparelhos ligados em modo espera podem representar um consumo de até 12%. Vamos pensar mais verde. Uma iniciativa da Prefeitura de Nova Friburgo. 200 anos. Apoio EBMA. Estamos nos renovando para levar o melhor até você. Mais comodidade, mais conforto, mais variedade. Aproveite! A Giga Farma, agora sob nova direção, tem tudo o que você precisa e com um precinho que faz bem para você. O melhor atendimento, os melhores medicamentos e uma completa linha de produtos para a sua beleza. Farmacêuticos dedicados para atender a sua necessidade. Aqui tem muito mais vantagens. Giga Farma. Venha ser Giga, porque cuidar de você é o que nos move. Segurança, bom atendimento e comodidade. Muitos anos de trabalho, de conquista e dedicação. Todos os dias o Plano SAF está em sua vida. A todo momento o Plano SAF só pensa em você. Todos os dias o Plano SAF está em sua vida. A todo momento o Plano SAF só pensa em você. Plano SAF, o
seu amigo de todas as horas. Na hora de mobiliar o seu lar, não deixe de visitar as lojas Rei dos Colchões. Aqui você encontra os melhores preços. São 2 lojas para melhor atendê-lo, com o maior estoque da região. Trabalhamos com colchões sob medida, com grandes marcas como Castor, Ortobon, Zarb e Rondomóveis. E agora uma parceria exclusiva na região. Revive Colchões. Beleza, tecnologia e conforto para o seu sono perfeito. Parcelamento em até 12 vezes no cartão e condições especiais para o pagamento à vista. Visite as lojas Rei dos Colchões. Hoje a lingerie é tão importante quanto a roupa que você vai vestir. Nossas peças se destacam pela alta qualidade, conforto, beleza e design moderno. Desenvolvemos nossa coleção levando em consideração não apenas aquilo que é moda, mas também o desejo de cada mulher. Venha se empoderar com a Gescri. Estamos no Espaço Arp, no centro de Friburgo. Você vai se encantar. Um debate ganhou as redes sociais nos últimos meses. Qual é a diferença entre assédio e cantada? No debate, a média classificou que depois do não, da falta de consentimento, é caracterizado como assédio. E como isso se aplica na lei? É sobre isso que a doutora Aline Spinelli aborda por Dentro do Direito. Boa noite. Continuando nosso bate-papo acerca de algumas dúvidas do nosso cotidiano, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre assédio sexual, sobre importunação ofensiva ao pudor, que agora virou crime, que antes ficava previsto lá na Lei de Contravenções Penais e agora está tipificado com um artigo numa lei de 2018 que já está em vigor. Mas basicamente a nossa intenção aqui hoje é diferenciar a hipótese de assédio sexual, que é um crime, que é um delito previsto no nosso Código Penal, no artigo 213, letra A, que estabelece, que tipifica a conduta. Essa conduta, ela é enquadrada numa lei que determina que esse crime é um crime de menor potencial ofensivo a médio potencial ofensivo, a depender das circunstâncias e do sujeito passivo e do sujeito ativo desse crime. O assédio sexual, ele só ocorre se estiver presente numa relação reiterada, cotidiana, numa esfera trabalhista ou numa esfera de posição hierárquica, onde nós temos ali a figura hierárquica ascendente e uma figura subordinada. Essa figura subordinada, ela pode ser tanto um homem quanto uma mulher, mas precisa haver uma relação onde se esteja ali envolvido uma situação de cargo, emprego ou função entre subordinado e subordinador. Essa pessoa numa posição hierárquica privilegiada, de ascendência, essa pessoa sim pode ser um sujeito ativo do crime de assédio sexual. Nós precisamos diferenciar o delito de uma simples cantada. Hoje em dia, nós ouvimos muito relatos de situações em ponto de ônibus, dentro do metrô, na rua, na noitada, de abordagens deselegantes. Essa cantada, essa importunação à mulher ou ao homem, ela, quando acontece fora de uma relação de emprego, fora de uma relação de subordinação, ela não é tipificada, ela não é enquadrada no delito de assédio sexual. O delito de assédio sexual, com a pena prevista no Código Penal de 1 ano a 2 anos de detenção, esse crime ele só ocorre se estivermos diante desses requisitos e dessas posições hierárquicas. Caso contrário, será um caso de cantada, será um caso de falta de educação, será um caso, pode até ser, de importunação ofensiva ao pudor ou de importunação sexual, mas não de assédio sexual.
Como a pessoa deve fazer ao ser vítima do assédio sexual? Tanto a mulher quanto o homem que se sentirem constrangidos numa relação trabalhista, eles precisam ter a cautela e o cuidado de produzir provas para poder levar ao registro de ocorrência numa delegacia policial. O empregado, ele não pode usar o direito, o judiciário, uma delegacia de polícia para se vingar de um empregador que o mandou embora por justa causa. Ele não pode procurar o judiciário apenas com a intenção de obter uma vantagem ilícita ou de uma indenização. Esse ato, esse fato que ele alega ter sido vítima de assédio sexual, ele precisa ser provado através de testemunhas, provas escritas, e-mails, prints de conversa pelo WhatsApp. Ele não pode simplesmente ir à delegacia e dizer que foi vítima de um assédio sexual se ele não tiver condições de provar. Caso contrário, esse empregado responderá pelo delito de denunciação caluniosa ou então pelo crime contra a honra, o crime de calúnia. Ele vai poder responder como réu numa situação de uma denunciação caluniosa ou crime de calúnia, ainda pode ser responsabilizado na esfera civil, cabendo ali uma indenização por danos morais ou materiais, e pode ainda responder administrativamente, podendo, por fim, ser mandado embora por demissão por justa causa, ou demissão a ser, na verdade, interpretada e definida pelo juiz trabalhista que vai julgar. Então, para encerrar o nosso bate-papo a respeito do assédio sexual, da importunação ofensiva ao pudor e da cantada, a gente pode entender que numa relação trabalhista, quando existe aquela ameaça do empregador dizendo, sempre com intuito sexual, buscando, tentando seduzir, mas constrangindo o empregado a um ato sexual, um ato libidinoso, quando o patrão chega para o empregado e fala, ou você sai comigo ou rua. Um outro exemplo, se você aceitar jantar comigo e dormir comigo, eu aumento o seu salário. Se você aceitar viajar comigo no final de semana, eu vou te dar uma gratificação. Essas são situações, sim, caracterizadas como assédio sexual. É importante esclarecer o que diz o nosso Código Penal, o que diz o artigo 216-A do Código Penal. Ele diz o seguinte: constranger alguém, tanto homem quanto mulher, com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente de sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício desse emprego, desse cargo ou desta função. A pena, ela é de 1 a 2 anos de detenção, podendo ser aumentada em até 1/3 se essa vítima é maior de 16 anos e menor de 18, como o menor aprendiz. O assédio sexual, por fim, eu defino para vocês, é a insistência importuna de alguém que usa dessa vantagem para obter favores sexuais de um subalterno ou subordinado. Tá ok? Uma boa noite. O Zoom TV Jornal de hoje fica por aqui. Outras informações no aplicativo TV Zoom e nas nossas redes sociais. Todos os detalhes desta edição e mais no portal tvzoom.com.br. Uma boa noite para você e até amanhã. As reportagens desta e de outras edições do Zoom TV Jornal você assiste no aplicativo TV Zoom.
Zoom TV Jornal. Oferecimento Varejão da Construção. Preço bom. Grupo SAF, o seu amigo de todas as horas. E Giga Farma. Sua saúde é o que nos move.